Você sabia que existem mais de 5.000 religiões no mundo todo? Sim, mais religiões que países. Se bem existem diversas religiões no mundo, as duas principais são o cristianismo, com 31% da população, e o islamismo, com 24%. A religião mais antiga registrada foi a antiga religião egípcia, uma religião politeísta. A religião comparada, quem estuda religiões, divide em três principais grupos. Religiões abrâmicas são religiões monoteístas, cuja origem é reconhecida em Abraão. O reconhecimento de uma tradição espiritual identificada com ele. As religiões indianas, o segundo, e por último, as religiões de Ásia Oriental. Desses três grupos, vamos nos focar as religiões abrâmicas. As três religiões abrâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islã, concordam que o Abrão, originário da cidade de Ur, foi chamado por Deus para se estabelecer em Canaã, hoje em dia Israel. Ele teve dois filhos, o Isaac, de quem descenderiam os judeus e mais tarde os cristãos, e o Ismael, de quem descenderiam os muçulmanos, pelo que têm a mesma origem, as três religiões. Agora, que coisas têm em comum as três? As três descrevem o Deus do mesmo jeito, um único Deus, Criador do Universo e pilar dessas três religiões. As três acham que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e omnibenevolente. Um Deus absoluto que nos escuta e vigia em todo lugar. Se baseiam em livros sagrados escritos por profetas, reconhecidos em maior ou menor nível, segundo cada religião. As três também têm uma orientação ética, que dizem que Deus dá o livre-arbítrio ao humano para escolher entre o bem e o mal. As três fés prometem uma vida eterna no paraíso, se você vive de boa maneira. As três professam que o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Tem uma cosmovisão sobre a história parecida, onde Deus criou o universo e um fim baseado na ressurreição e um juízo final. Entre outras palavras, Deus é o início e o final. Vamos começar então descrevendo o judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga do mundo e hoje em dia tem aproximadamente 15 milhões de adeptos e se originou ao oeste do Mediterrâneo. O judaísmo é baseado na Tanakh, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, um compêndio de 24 livros que conta a história do homem e dos judeus, desde a criação até a construção do segundo templo. E inclui também religião, moral, legal, filosofia, profecia e poesia, entre outras coisas. Seus 5 primeiros livros, conhecidos coletivamente como a Torá, o Pentateuco, são considerados escritos por inspiração divina, portanto sagrados, e sua leitura pública na sinagoga, às segundas, quintas e sábados, é parte fundamental da tradição judaica, culto que rendeu ao povo judeu o nome de povo do livro. Entre os ramos mais importantes estão o judaísmo ortodoxo. Ele preserva estritamente as leis tradicionais da Torá, conforme interpretadas e estabelecidas pelos primeiros rabinos do Talmud e outros livros da lei judaica, tradição rabínica. O judaísmo conservador aceita a autoridade das leis cerimoniais e rituais judaicos e acredita que elas fortalecem a comunidade judaica, social e espiritualmente, mas adota uma série de modificações importantes que se adaptam às condições de vida moderna. O judaísmo reformista sustenta que as leis bíblicas e talmúdicas podem ser alteradas, reformadas, ou estabelecidas para atender às necessidades de novas situações, e que esse processo de evolução deve ser mantido. O judaísmo reformista modificou muitos ritos e observâncias. E o reconstrucionismo aceita a ênfase de que o judaísmo ortodoxo faz com que seja observado ao máximo a vida judaica e tira do judaísmo reformista o conceito da necessidade de evolução.
Ele argumenta que é importante que o judeu abrace o judaísmo e participe conscientemente da vida judaica. O cristianismo. Esta religião está baseada nas ensinanças do Messias, Jesus de Nazaré, e tem aproximadamente 2.400 milhões de seguidores. Surgiu do judaísmo em meados do século I, na província romana da Judeia. Os primeiros líderes das comunidades cristãs foram os apóstolos e seus sucessores, os padres apostólicos. Os principais ramos. A Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Católica no século XI, embora mantenha muitas semelhanças com ela. Constitui uma comunhão das igrejas independentes, cada uma governada por seu próprio bispo. Este ramo do cristianismo surge da separação definitiva da Igreja Cristã por encontrar divergências e não aceitar as modificações que a Igreja Romana propunha. Daí o nome ortodoxo, que significa crença correta, pois mantém o credo original da Igreja Cristã como origem do Espírito Santo, nega a existência do purgatório, rejeita a Imaculada Concepção da Virgem Maria e ignora o conceito do pecado original que a Igreja Romana adotou. Católica é o ramo do cristianismo formado pela Igreja Católica Apostólica Romana na Europa Ocidental. Tem seu centro no Vaticano e reconhece o Papa como sua autoridade suprema. Além do culto a Jesus, caracteriza-se pela importância que dá à Virgem Maria e aos santos. A Igreja Católica argumenta que é a única igreja fundada por Cristo que foi confiada ao apóstolo Pedro e é por isso que é reivindicada como sinal e instrumento da união íntima com Deus. A doutrina da Igreja Católica tem se baseado em doutrinas e conceitos que não estão presentes na Bíblia e que são transmitidos através de tradição apostólica. Esse é um dos principais motivos da separação entre ortodoxo e protestante. Seus principais ritos e sacramentos são o batismo, comunhão, a Eucaristia e o casamento. E a última, o protestante, nasceu no século XVI com Martim Lutero, considerado hoje como o pai do protestantismo, já que foi ele quem se distanciou oficialmente da Igreja Católica em 1517. Os protestantes só aceitam do sacramento, o batismo e a Eucaristia. Eles não reconhecem a autoridade do Papa, porque apenas reconhecem o Cristo como líder da Igreja. Para eles, a Bíblia é o único texto dos ensinamentos de Deus. Eles se opõem à venda de indulgências, por isso acreditam que a salvação depende da fé das pessoas e não das obras que se fazem. Eles não acreditam no purgatório, no sacrifício da missa e na intercessão dos santos defuntos. Não permitem o uso de figuras ou imagens religiosas. Finalmente, temos o Islã. Entre 1,2 e 1,3 bilhões de pessoas no mundo todo professam o Islã. Nasce no século VII d.C., a partir das revelações de Alá, que quer dizer Deus em árabe, a Muhammad, Maomé, escolhido por Deus, que é considerado o último profeta entre outros enviados, como Noé, Abraão, Moisés ou Jesus. O Islã seria, sob esta concepção, a continuação da perfeição da tradição espiritual revelada à humanidade. Comum a outras duas grandes religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo, as revelações de Deus a Muhammad seriam reunidas num texto sagrado. Para eles, o Alcorão, o Corão. Existem dois principais ramos, que não são únicos, mas não vamos tratar neste vídeo, que são os sunitas e os xiitas. E a diferença radica basicamente em quem é o sucessor de Maomé. Os sunitas, um ramo mais popular, se chamam assim porque seguem a Sunna, como modelo de conduta, que é um livro suplementário ao Corão, um livro sagrado, e a Sharia, a lei islâmica, quem após a morte de Maomé escolheram como sucessor a seu amigo e profeta Abu Bakr. Os xiitas
o ramo mais conservador, que defende a manutenção da interpretação tradicional do Alcorão e da Sharia. Os xiitas defendem a linhagem familiar para suceder, considerando Ali bin Abu Talib, primo e genro de Maomé, como seu sucessor imediato. O nome deste ramo provém da Shia, uma abreviação que quer dizer seguidor de Ali. Até aqui chegamos. Se você quiser que continue com os outros dois grupos da religião ou aprofundar mais um pouco na religião desenvolvida, deixe aí seu comentário. Até a próxima.